Bom, pessoal, então, agora sim, eu queria oficialmente, mais uma vez, repetir minha boa noite aí para todo mundo, meus cumprimentos, meu prazer em tê-los todos aqui nesse grupo de quase 90 pessoas neste momento, acho que vai crescer ainda um pouquinho mais, para o nosso webinar de hoje, que tem como tema principal, o tema abrangente aqui, a questão da economia circular. Uma temática que está bastante em voga, ela envolve não só a prática das empresas, ou algumas empresas, as empresas mais arrojadas na questão ambiental e outros aspectos, mas também é um tema de estudos, né, da academia, que alimenta a prática nesse campo da economia circular, sustentabilidade e temas correlatos, né? E nós temos hoje a satisfação de contar com três convidadas, três mulheres. De uma certa forma, foi uma coincidência que essas três mulheres que estão hoje aqui conosco estão organizando, estão participando desse evento no mês das mulheres, né? Então, é mais um motivo aí muito legal da gente ter vocês três conosco. Eu logo vou pedir, como eu já havia comentado, para que vocês se apresentem rapidamente, mas a Marli, a nossa convidada, ela é minha colega do Departamento de Engenharia de Produção, professora, chefe do departamento, trabalha muito nessa área, especialmente na área de pesquisa, orienta muitos trabalhos, depois ela vai contar um pouco mais. A Marilis, que também é professora da Poli, também professora da Fundação Vanzolini, está ministrando um curso conosco e vai propor outros nessa área de economia circular. E, finalmente, a Tânia, que é vamos dizer, uma representante que vem hoje dar um pouco da sua experiência, falar um pouco da sua experiência na prática. Ela é responsável por projetos e parcerias de uma organização chamada Eureciclo, que depois ela certamente vai ter oportunidade de comentar melhor, falar melhor dela, das experiências, das iniciativas dessa organização e as suas atividades na área de economia circular. Então, esse webinar, como eu havia dito, para as pessoas que estavam chegando, que estavam já um pouquinho antes do início, é uma iniciativa da diretoria da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Para aqueles que não conhecem a Fundação Vanzolini, em um minuto no máximo, eu vou comentar. A Fundação Vanzolini é uma fundação de direito privado, fundada em 1967 pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Então, ela não faz parte da estrutura da USP, mas ela tem uma ligação, vamos dizer, indireta, mas muito próxima com a USP, em especial com a Poli, e mais especialmente ainda com o Departamento de Engenharia de Produção. A Fundação Vanzolini atua principalmente na área de certificação de produtos e processos, desenvolve projetos em várias áreas ligadas à engenharia de produção, e tem uma área muito importante também, que é uma área que desenvolve grandes projetos na área de tecnologias associadas a processos educacionais. Então, essa é basicamente, em pouquíssimas palavras, a Fundação. Para quem depois quiser mais detalhes e não conhece a Fundação, vanzolini.org.br é o nosso site, lá vocês vão ter informações complementares. Esse evento, só para finalizar as minhas primeiras palavras, ele era para ser um evento presencial, como eu já havia comentado antes, era para ter sido realizado o ano passado, e a ideia era trazer líderes inspiradores, principalmente líderes que galgaram posições importantes no mercado de trabalho, em várias organizações diferentes, né, e fazer com que esses líderes, egressos da Poli, em especial, passassem a sua experiência, discutissem a sua experiência e compartilhassem a sua experiência em várias áreas, né, com os interessados vamos dizer assim, assistir a isso e ter essa oportunidade de encontrar esses líderes, né? Então, é uma ideia de mostrar um pouco da Poli, vamos dizer, o resultado da Poli, os produtos que a Poli gerou do ponto de vista de alunos e egressos, né? E selecionar alguns para dividir as suas experiências com os participantes. Esse evento, que era para ser presencial, não pôde ser por causa da pandemia, e nós decidimos, por volta de um ano atrás, em abril do ano passado, reformatar, né, o evento e fazer dele uma série de webinars. E a ideia desses webinars continua sendo essa, de trazer egressos da Poli e compartilhar em cada um dos webinars a experiência desses
egressos, né? Não só da Poli, mas principalmente da Poli, sempre tem alguém da Poli, ou da USP envolvido nesses nossos webinars, com pessoas de mercado, outros tipos de experiência, e, com isso, trazer o conhecimento gerado, seja na prática, seja na parte conceitual, com a nossa audiência. E é isso que vai acontecer hoje. Já apresentei as 3 participantes, 3 convidados, agradeço mais uma vez a todas elas, e a audiência também. Eu vou começar, então, a nossa série de conversas, e só antes disso falar que as respostas, as perguntas só poderão ser feitas via chat. Nós temos agora 120 participantes, não vai ser possível, esse é o formato que a gente tem usado, que as pessoas façam uso da palavra ao longo do evento, é muita gente, né? Então, eu peço que todas as perguntas que, eventualmente, vocês tenham, a audiência tenha, seja feita por chat. Eu vou estar atento ao chat e vou procurar ir encaixando as perguntas ao longo das falas das nossas 3 convidadas de hoje. Espero poder atender o máximo possível de perguntas e comentários de vocês, e é assim que a gente vai trabalhar. Temos até às 8h30, o nosso horário limite, para o compartilhamento desses conhecimentos, desses conceitos todos que a gente vai poder ter agora, a partir de agora. Então, eu queria abrir a nossa conversa aqui, pedindo para a Marli fazer uma apresentação dela, né, um pouco do que ela faz, a sua história, especialmente nesse campo da economia circular. Boa noite, Marli, obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite, a você, a Fundação Vanzolini. É muito bom rever a Tânia. A Tânia participou de alguns seminários nossos lá na USP, foi muito legal a participação dela e da Reciclo. A Marilis, que eu não tive ainda a oportunidade de interagir, mas é muito bom poder conversar com você aqui hoje. Bom, eu sou professora lá no Departamento de Engenharia de Produção, estou chefe, né? Como a gente gosta de chamar, não é chefe, a gente está chefe. E minha formação é toda na área de engenharia de produção, né? Do mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, sempre na área. E eu tenho, a minha área de atuação é inovação, né? Que vai desde gestão de projetos. Estou vendo alguns alunos aqui do curso de gestão de projeto e do nosso curso de especialização em gestão de projeto da Fundação, e também vai até inovação de modelo de negócio. Então, toda essa parte de economia circular está no meu grupo de estudo de inovação de modelo de negócio para sustentabilidade. A gente olha a economia circular, mas olha modelos de outras matizes, como orientados à questão da base da pirâmide, tem orientados, tem pessoal que olha mais questão de gênero, via Célia aí, vai poder falar um pouquinho também. A gente também olha modelos alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, de diferentes objetivos, né? Eu tenho uma orientada trabalhando só com a questão de energia, de modelos de negócio para energia, né? Waste to Energy, que a gente fala. Não sei se a Margarete está aí. Então, a gente tem um grupo grande, viu? O Marcel, que está aí também. O Marcel está trabalhando com gamificação para apoiar estímulo a economia circular. Então, a gente tem um grupo grande que trabalha na inovação de modelo de negócio para sustentabilidade, e entre eles tem vários que estão envolvidos diretamente com a temática de economia circular. E a gente já teve vários projetos de pesquisa em colaboração internacional, notadamente com o pessoal da Inglaterra, nessa área, né? Então, tem parceiros em Cambridge, Portsmouth, também temos parceiros em Surrey, mas na área de objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente vem trabalhando faz tempo nessa temática, né? Desde um pouco antes de virar moda, mas eu fico muito contente que essa moda tenha chegado. Muito bom. Legal. Passo a palavra para o Roberto. Isso, obrigado, Marli. Só lembrando que a Marli também é a primeira chefa de departamento, né, que nós temos na nossa história, e, por coincidência, mais uma vez, neste momento, a Poli tem também a sua primeira diretora da escola, né? Então, as mulheres realmente, em geral, mas neste mês em particular, a gente tem bastante coisa para falar, além de ser o dia
a gente ter comemorado o Dia das Mulheres no dia 8. Né? Posso até interromper, Roberto, que a Lied, que é a nossa diretora, ganhou o prêmio das 20 mulheres mais influentes da área de STEM, né, que é o pessoal de ciências, né, tecnologia, engenharia e matemática. Ela saiu na lista das 20 mais influentes do mundo, né? Então, bacana para a gente. Muito bem, bem lembrado, Marli. Marília, você quer fazer também a sua apresentação? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do Roberto, da Fundação Vanzolini, e é um prazer e uma honra estar aqui ao lado da Marli e da Tânia, que são especialistas no tema. Vou falar um pouquinho aí da minha história profissional. Eu, na verdade, sou bem eclética em termos de formação. Eu sou geóloga de formação, eu sou do Departamento de Engenharia Ambiental e Hidráulica, né, do PH aqui da Poli. Eu fiz aí toda a parte de mestrado e doutorado em engenharia e o pós-doutorado em ciências ambientais. Então, eu fico bem feliz de ter sido convidada, mas, na verdade, a minha experiência vem bem na atuação da engenharia e meio ambiente, né? Ou seja, na questão de instrumentos de gestão ambiental, instrumentos para promoção da sustentabilidade, ou seja, dentro do grande guarda-chuva, ou seja, da economia circular, né? Então, essa é bem a minha área aí de atuação, e também motivando aí os alunos, né, da engenharia ambiental para a gente ter esse olhar, ou seja, esse olhar no sistema produtivo, né, em que a gente sai da lógica linear e vai para a economia circular. Então, é bem nesse escopo que eu tenho atuado, em termos de pesquisa, em termos de orientação, né, tanto em nível aí de pós-graduação quanto de especialização. Fico feliz de fazer parte aí também do time de professores da Fundação Vanzolini. E esse é um pouquinho da minha experiência aí que eu quero compartilhar com vocês. Fui também 20 anos aí pesquisadora do IPT e estou aqui na Poli aí desde 2013 e bastante contente aí da gente interagir sobre esse tema aí que tanto nos tem motivado. Obrigada pelo convite mais uma vez, uma satisfação estar aqui com essas ilustres colegas aí que atuam com bastante foco aí na economia circular. Obrigada, Marilis. Tânia, você quer apresentar, por favor? Vou falar. Obrigada, Roberto. Obrigada, Helena, pelo convite. Não, uma delícia estar aqui com a Marilis e com a Marli, falando. Sou fã da Marli, então, bom estar aqui. Minha formação é em marketing e administração, mas eu represento aqui também o Thiago, que é o fundador do Eu Reciclo e que fez Poli, né? Então, tá representado aqui também a amostra ali de alunos que embrenharam por esse assunto, né? Na minha formação, eu trabalhei bastante com desenvolvimento de produto e de embalagem, né, na minha carreira, né, em empresas grandes. E aí eu fui focando na parte de... Fiz uma formação em design para sustentabilidade, fui migrando, né, mais especificamente para a área de sustentabilidade, e há 2 anos eu trabalho no Eu Reciclo, né? Eu trabalho... Eu Reciclo junto com as marcas, né, com as empresas e também com as centrais de triagem, né? Então, é uma empresa especializada em rastrear a reciclagem de embalagem, né, garantir que as embalagens estão sendo recicladas, e isso gera um aumento de remuneração por tipo de material. Então, a gente tem um impacto através de remuneração e através de desenvolvimento das operações ligadas à recuperação dos materiais e reinserção na cadeia. Depois eu vou dar alguns exemplos, né, de desenvolvimento de hubs, para que alguns materiais possam se tornar, né, reciclados ou aumentar a sua reciclabilidade. Então, o objetivo todo é aumentar a taxa de reciclagem e gerar impacto social. Então, a minha área está bem focada nessas parcerias, né, nessas ações de impacto, né, para reinserção dos materiais na cadeia. E aí também eu estudo mais essa parte, né, de design de sustentabilidade, novas economias. Então, essas são as minhas áreas aí de interesse. Ok, muito obrigado.
Eu queria, então, eu pensei em alguns temas para a gente desenvolver nosso webinar. E o primeiro deles, assim, como uma pergunta mais introdutória, especialmente para aqueles que têm menos familiaridade com o campo, né? Estão aqui mais para aprender um pouco e conhecer algo que eles que talvez tenham ainda um conhecimento reduzido. Eu pediria para a Marli começar dizendo para nós o que ela entende, o que seria a economia circular, qual é o conceito, né, que a gente pode passar para todos nós aqui em relação a esse tema. O que é economia circular? Depois eu passo para as outras duas também, se quiserem complementar. Bom, vocês sabem que professor não simplifica, complica. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos que a gente fez quando começou a trabalhar no tema mesmo mais sério, a gente fez um estudo grande. Como é que a gente usa um termo em academia? Como é que a gente vai operacionalizar a economia circular nos nossos trabalhos, né? E aí eu sei que a gente você estudou, e aquilo foi crescendo, a gente chamou, o artigo chamava que era um guarda-chuva, né, de conhecimentos, que engloba, assim, a Marilis lá na área de ciências ambientais, até pessoal da área de marketing, modelo de negócio, porque é um guarda-chuva que tem muita coisa dentro, né? Então, isso é bom, mas isso também, às vezes, é complicado para você trabalhar. Eu acho que a primeira coisa que é importante é entender um jeito simples de explicar na antítese com relação ao modelo linear, né? Então, todo mundo vive, há mais de 200 anos, a gente vive imerso no modelo de economia linear. Hoje a gente tem os dados, né, que foram apresentados em Davos e depois atualizados, que a gente tem mais ou menos só 9% de circularidade no mundo. Alguns países, quando a gente for falar em outros países que tem chegam aí 24%, Holanda. Então, hoje a gente vive imerso num mundo que é linear, que vem desde a Revolução Industrial, né? Ou seja, a gente se extrai matéria-prima virgem, transforma o produto e joga no mercado. Tudo isso, gente, a gente chama na academia de beginning of life, o início da vida. Tudo isso, até a venda, é o início da vida. O meio da vida é quando o produto está com a gente. Por esses 2 séculos de economia linear, as empresas, os engenheiros envolvidos nessas empresas, não projetavam para o ciclo todo. Não projetavam pensando que esse produto vai sair da empresa, ele vai ter um meio de vida, quantas oportunidades de negócio a gente tem durante o uso. Não, eu uso e quanto mais ele obsoletizar rápido, né, que a sociedade de consumo e virar lixo, melhor, porque eu compro outro. Né? Então, essa economia linear tem essa lógica, porque lembrando, né, ainda é 91% mais ou menos do mundo, é essa lógica. Então, o meio da vida e o fim da vida fica, né? Então, a gente vive imerso nessa economia linear. Então, a economia circular, ela procura promover o retorno, né, de uma maneira simples, mas é muito mais do que reciclagem e do que a gente chama aí de gestão de resíduos, né? Esses são os jeitos, quando eu não projetei para tudo, né? O que eu gostaria é que a gente projetasse para não gerar perda, né, que seria o ideal, né? A gente projetasse para não gerar perda e não gerar poluição. Esse seria o ideal. E melhor ainda, não haver perda, não haver poluição e deixar um impacto positivo, né? Vamos, nesse processo, vamos resgatar crédito de carbono, vamos resgatar mesmo carbono do ar e transformar ele em pó. Vamos deixar uma pegada positiva. Então, esse seria o ideal. Lá no projeto, já ser pensado esse ciclo todo para extrair o menos possível. Nós temos montanhas de materiais no formato de lixo hoje no mundo. Né? Então, hoje a gente preocupa e fala de economia circular, eu escuto sempre a reciclagem, mas é porque é o que tem, né? A gente continua, 91% continua não pensando em projetar o ciclo tudo. Por isso que a gente fala de inovação de modelo de negócio, é inovar e pensar. E também modelos de negócio que repensem o que está aí. Então, olhar os principais resíduos, tentar achar soluções para eles, tentar aumentar o ciclo de vida, os produtos
que estão aí no meio da vida com a gente, como é que a gente aumenta, né? Como é que a gente estende a vida através de reuso, né? De revalorização, de compartilhamento, né? A gente fala da economia de compartilhamento. Então, hoje, a gente tem várias formas de retornar, né? E tem também os ciclos biológicos que são os regenerativos, né? Talvez a Marilis possa falar muito mais disso, né, com mais propriedade, né? A gente naturalmente trata muito mais de modelos de negócio do que a gente chama de ciclos técnicos, né? Que é a cara da engenharia de produção, né, gente? Vamos lá. Remanufatura, revalorização, toda a parte de logística reversa associada à reciclagem, né? Toda a parte de sharing, tudo isso tem muito a ver com a engenharia de produção e toda a parte de projetar para a circularidade também, né? Acho que pouquíssimas engenharias têm projeto de produto, né? O pessoal de design tem, mas a gente tem na formação muito tempo gasto com gestão de produto e essa preocupação com a inovação e com a gestão de produto. Então, a gente está muito capacitado para lidar com essas novas questões, não que faça muito, né? Então, acho que a gente ainda tem muito que fazer, ainda é uma preocupação nossa, inclusive, repensar currículo, repensar formação, porque a gente precisa ser mais agressivo também nessa provocação. Ajudei, Roberto? Com certeza, com certeza. Eu vou dar um espaço para ver se a Marilis quer complementar, depois a Tânia também, nessa primeira passada, que é mais o que é a economia circular, né? A Marilis. Sim, bom, a Marli explicou aí com muita propriedade, né, a questão da economia circular e realmente toda a definição, né, o entendimento passa necessariamente da gente mudar o foco, né, do sistema linear, né, que entra matéria-prima, entra insumo, sai produto e nesse meio tempo aí saem vários, né, resíduos e tudo mais, as perdas aí do sistema, mas, né, da gente pensar e olhar melhor esse processo produtivo e ver como oportunidades, né? Então, como eu falei, tem muito essa pegada aí da questão dos instrumentos de gestão ambiental, então da gente copiar um pouco como a natureza opera, né? A natureza opera de um modo bastante eficiente. Por que os nossos processos produtivos, eles teriam que, então, né, ou seja, gerar tanta entropia, ou seja, tanta perda de carga, né? Na verdade, a gente tem que buscar, né, ou seja, como a Mari mesmo colocou, né, falar de economia circular é muito mais do que falar de reciclagem, né? Isso é uma partezinha da solução, né? Na verdade, a concepção desse processo produtivo, a concepção do produto, né, o design, né, para o meio ambiente, ou seja, tudo isso, então, a gente desenvolvendo de modo que a gente, então, consiga, né, ou seja, garantir essa circularidade. Por que é importante, né? Porque a gente tem batido, né, tanto nessa questão. O planeta, ele já dá sinais de esgotamento, né? Os limites planetários estão aí e a gente realmente tem ultrapassado vários limites, né? Mais do que um paradigma bonito de desenvolvimento sustentável, na verdade, a gente tem que realmente deixar para gerações futuras os recursos que a gente tem. E se a gente exaurir esses recursos, né? Se a gente continuar com esse modelo aberto, né, como mesmo a Marli falou com bastante propriedade, né, só cerca de 8, 9% a gente está conseguindo dar circularidade. Então, realmente, a gente vai precisar de vários planetas, né? Então, acho que esse é um ponto aí de bastante conexão, né? A Marli falou da questão da engenharia de produção e a gente lá na engenharia ambiental, na engenharia civil, a gente tem trabalhado bastante com essa perspectiva de darmos mudanças dos processos produtivos, né, em que a gente abra, né, a caixa preta, né, e não deixe para tratar, né, os problemas, né, no fim de tubo, ou seja, deixar para corrigir, né, tratar a poluição, tratar impacto ambiental, essas medidas corretivas. Então, jogar, né, ou seja, transferir essa lógica aí para o início do processo, ou seja, né, a gente quando vai conceber um projeto, né, um produto, a gente tem bastante liberdade e consegue controlar, né? Então, a gente que desde o início tem que colocar já esse pensamento, como a Mari falou, é uma mudança de paradigma, né? Ou seja, abrange várias áreas do conhecimento, a engenharia com bastante protagonismo, mas realmente a gente precisa de vários insumos, aí, como até a Tânia falou, é da área de marketing, administração, ou seja, a gente precisa trabalhar aí, né, de um modo bastante interdisciplinar. Legal. Tânia, você quer completar com algum ponto? Ah, gente, só porque eu sou atrevida, né? Porque agora... não, eu acho que é isso, acho que tem uma coisa que a economia circular faz com a gente, é repensar o modelo, né? Então, repensar o modelo econômico, repensar o que é progresso.
Isso para mim foi muito marcante, essa questão, porque, né, eu estudei, né, tive todas as aulas de economia e porque estava escrito naquele livro que alguém muito bom escreveu, eu assumi que aquilo era verdade. Então, repensar a economia e ter alguém que agora desmonte aquilo que a gente aprendeu é muito importante, né? Então, acho que a economia circular traz muito isso, né? E aí, eu acho que a única contribuição que eu vou fazer é usar um pouco da definição de economia circular que a Ellen MacArthur coloca, que eu gosto dos 3 princípios que eles falam, né, da economia circular, que eles falam que ela é baseada, né, em eliminar resíduos, em eliminar poluição, em manter os produtos e os materiais em uso, né, então não deixar eles acabarem, e regenerar os sistemas naturais. Então, isso que a Marli falou tem que ir além, né? Tem que arrumar as coisas, né? Recuperar, regenerar, né? Começar a fazer bem. Então é isso. Acho que Tá. Eu vou então já colocar mais a próxima pergunta primeiro para você, Tânia, para a gente ir mudando um pouco a ordem das falas em cada tema. A pergunta é a seguinte: eu estava pensando assim, partidos verdes, né? Esse discurso da sustentabilidade não é uma coisa nova, tem décadas, né? Partido Verde na Alemanha, acho que nos principais países, né? Onde o Partido Verde ganhou relevância ao longo do tempo, em vários outros também. Mas a gente está vivendo um momento em que, por exemplo, esse termo economia circular é mais novo, parece haver um interesse maior nos últimos anos para essas questões. Pelo menos é a minha impressão. Eu queria ver, assim, perguntar para as 3, se vocês concordam com isso, com esse interesse crescente que essa temática tem tido nos últimos tempos, e o que explica isso? É uma questão, vamos dizer, que os governos estão, sei lá, criando leis, né? uma legislação que aperta mais, é uma pressão da sociedade, é a questão que a Marilis colocou do planeta, que a olhos vistos dá sinais de fadiga. Quais são as principais forças, vamos dizer assim, que levam para que a economia circular tenha um interesse crescente, se é que vocês concordam com isso? Não, eu acho que com certeza, e eu acho que é tudo junto, né? Eu acho que porque assim, como a economia circular ela não é só uma questão de buscar diminuir impacto negativo, né? Então a gente está falando de gerar negócios, de outros tipos de negócio, de criar oportunidades, né, econômicas, de ter hoje não sei se eu posso, né, se a palavra certa é isso, mas, né, de ter mais equilíbrio, né, da gente conseguir até ter essa, né, uma outra palavra também muito ligada a isso é a resiliência, né, resiliência ambiental, a resiliência para a segurança alimentar, econômica. Então, como a gente já viu que o modelo até agora não deu certo, então acho que também está ligado a negócios. Então, acho que essa questão, né, a gente falou, a reciclagem é realmente um pedacinho, né, a reinserção dos materiais é um pedacinho. Então, hoje, quando a gente olha lá para a União Europeia, que vem se falando muito e vem já se regulamentando, né, tendo leis sobre economia circular, é porque eles avançaram, né, bastante na reciclagem e viram que também não era a solução para tudo, né? A reciclagem não pode ser uma permissão para a extração sem fim, né? Ela é um pedaço ali de um sistema, mas ela não é uma solução para tudo, né? Então, eu acho que tem essa questão, sim, de governos, né, de puxar a agenda. Acho que tem uma questão das multinacionais, seja por uma pressão mesmo de crise ambiental, econômica, dos consumidores, né, né, vamos falar de consciência aí, estão se colocando compromissos e metas, né, ligadas a
a repensar embalagens, rever a questão de resíduos também do pós-industrial, né? Então, muitas empresas com compromissos de aterro zero, a questão de redução de uso de matéria-prima virgem, de usar material de origem reciclada. Eu acho que mesmo a hora que a gente pega esses facilitadores, né? Então, a hora que um investidor como um cara da BlackRock escreve sobre quais empresas que ele vai deixar de investir, quais empresas que ele quer investir mais, tudo isso vai colocando uma pressão e um incentivo, porque acho que é muito uma questão de... a tal da história da dor e do amor, né? O incentivo certo ou é a crise que bate na porta? Então, eu acho que o interesse é real e o impacto é real também, né? Não é só... nesse caso, eu considero muito urgente. Legal. Marli, qual a sua visão? Você quer comentar, por favor? Acho que a Tânia puxou aí bem essa temática, né? Eu acho que existem dois jeitos de ver a sua pergunta, né, Roberto? Tem um jeito que, assim, a sustentabilidade e a própria economia circular, a matriz dela, vem aí crescendo desde a década de 90, né? Teve o Al Gore com aquela Uma Verdade Inconveniente, lá na década de 90, e aquilo começou, o Elkington com o Triple Bottom Line, isso começou a entrar bem nas empresas e tal. Mas o que a gente vê é que, para escalar esse movimento de sustentabilidade, primeiro, precisa haver interesse das empresas. Então, a narrativa da economia circular é uma narrativa que fala bastante de ganho de valor. Uma coisa que não está tão presente na narrativa da economia circular, da sustentabilidade, que fala muito dos trade-offs, das tensões, é muito mais preocupada com a questão do aquecimento global. Então, essa história que aqui, sem recurso natural não tem economia. Então, a hierarquia da discussão é um pouco diferente quando a gente fala do ambiente de sustentabilidade, né? E aí, dependendo da matiz que a gente está estudando de modelo de negócio, a questão é um pouco diferente. No caso da economia circular, e eu acho que até que por isso foi uma narrativa muito abraçada pelas empresas, fala-se muito do valor. Tá certo que é um valor não do tradicional, né, mas um valor que compartilha, um valor para o ecossistema, mas se fala muito de valor desses modelos de negócio, de valor perdido na economia. Então, fala-se muito numa linguagem que é uma linguagem que, nas empresas, é uma linguagem que ecoa melhor do que a do alarme, né? Porque uma coisa que a gente precisa ser bem franco, a economia circular, ela não fracassou, ela está em 91%, a linear, ela não fracassou, 91% é linear, enquanto passar boiada em recurso natural, não tem nada melhor que acabar com o recurso natural e ficar rico com o processamento dele, entendeu, gente? Então, os países que têm uma agenda para transformar, regulam o uso de recurso natural, e promovem, né? Então, você pegar, por exemplo, o Fundo do Plástico, né, que começou lá em Bali, na conferência lá de Bali, tem milhões de reais para estimular só o pensamento de inovação de modelos de negócio associados à questão do plástico, né? Grandes players aí da área de petróleo e gás envolvendo, porque é importante também. Então, há muito incentivo. Então, você tem que pensar que hoje, se eu for coitadinho, num país que não liga muito, eu não vou ganhar mais dinheiro com a economia circular, sinto muito ser franca, do que com a economia linear. Nada melhor do que ganhar dinheiro com a economia linear se você não tem regulamentação na extração de recursos e não tem leis que ajudem. Por exemplo, no Brasil a gente tem tributação de resíduo, né? Você pode falar o que você sofre isso na pele quando vocês tentam trabalhar as certificações, né? Então, os países, por que está crescendo? Muito em países como os países nórdicos, vários países da União Europeia, porque há uma agenda política para promoção, há dinheiro alocado para inovação, pensando em modelos de negócio circular, pensando em inovações tecnológicas para capturar valor, para capturar CO2, é uma agenda, né? Então, há uma agenda e, portanto, há uma mudança.
Agora, se a gente não fizer nada e achar, só vai funcionar a hora que tiver o colapso total, porque a gente só tem item que falta nem 50 anos para acabar de vez e é reciclado 1%. E são itens que usam, por exemplo, na indústria eletroeletrônica e na indústria de health, e que não tem mais no mundo. Então, se você não sair desmontando o celular, você não vai ter mais aquele item. Então, mas, por enquanto, está mais barato ir lá pegar na África, na Ásia, nas Minas, ainda está mais barato, entendeu? Então, se a gente não achar que não precisa de um pano de fundo de política, é ingenuidade. Aonde está mudando? A gente está escutando muito, mas esse movimento vem de fora, vem com muito incentivo da União Europeia e agora promete vir com muita força dos Estados Unidos, né? É uma agenda muito forte. Eu já vi lá o secretário de Estado falando assim, da vontade de aplaudir, né? Mas é uma agenda que agora parece vir forte também dos Estados Unidos. Mas a gente não pode falar, eu não posso falar que alguém aqui no Brasil vai ter mais sucesso econômico adotando economia circular do que a linear, porque eu estaria não estaria falando a verdade, gente, desculpa. Mas é isso, precisa desse pano de fundo, e eu acho que a narrativa de economia circular, ela é mais atrativa para as empresas, porque ela discute muito a questão do valor, ela sempre procura trabalhar a questão do valor nessa discussão, os vários modelos, né? Então, eu acho que tem também esse efeito na difusão. Legal, Maria. Eu queria ouvir a Marilis, o que ela tem a complementar. Bom, acho que vocês tocaram aí nos pontos aí principais, concordo plenamente. Eu acho assim, né? A gente tem uma política ambiental muito marcada por medidas corretivas, né? Um modelo aí de comando e controle, em que a gente encontra pouco espaço, né? Ou seja, e fomento aí para que a gente saia do convencional, como a Mali falou, né? Ou seja, as bem-sucedidas aí, cadeias aí, ou seja, lineares, né? Então, realmente, acho que sair, né, desse estágio, a gente precisaria realmente contar com mais incentivo. Acho que teve uma chamada, acho que é 2018, da FINEP, né, que foi específica, que eu me lembro, fomentando aí a questão na indústria de base de economia, com relação à economia circular, o que nos deixa aí felizes, né? Ou seja, então eu acho que muito o que a gente também trabalha bastante, né, com relação à engenharia ambiental, né, a questão a gente brinca com os alunos, né? Bom, se você for um engenheiro ambiental tradicional, você vai gerenciar sempre, ou seja, vai o engenheiro de produção, né, a linha de produção, então o desenvolvimento, o produto, e você vai sempre gerenciar, a questão, né, da poluição, né, o tratamento de resíduos. Então, exatamente como a gente pode mudar, né, ou seja, deslocar, né, o fim de tubo para a linha de produção, né? Eu acho que eu agregaria também no que as colegas colocaram a questão da inovação, né? Então, concordo bastante com o que a Meli falou, a questão da sustentabilidade muitas vezes vem com um discurso bonito, mas quem paga a conta, né? É muito bonito, é muito legal, né? Ótimo, mas, ou seja, se a conta não fechar, é pouco provável que a gente consiga estimular as empresas a mudarem, né? Ou seja, os seus modos de produção. O que me chamou a atenção também um tempo atrás, até trabalhando aí com relação aos alunos em material de aula, uma pesquisa, né, da Confederação Nacional de Indústrias, acho que foi de 2019, né, que ela mostrou que você tem até aqui o dado, 76,5% das indústrias tinham alguma iniciativa de economia circular, embora a maior parte não saibam, né, não sabiam que elas estavam contribuindo aí para a economia circular, né? Então, eu acho que tem, né, ou seja, várias forças motrizes, né, como vocês colocaram, né, experiências aí de países que estão lá na frente, né, países europeus que já traçam aí seus planos aí para a economia circular, a China, que desde 2002 tem colocado isso na agenda, e agora a Maria até comentou a experiência dos Estados Unidos, então isso, de certa forma, vem, né? A gente também tem a sorte, né, de ter, né, vários colegas aí que se sentem motivados a atuar de um modo diferente, a engenheirar de modo diferente, fazer diferença aí nos ambientes produtivos. Mas, sem dúvida alguma, a gente precisaria, né, de um maior incentivo aí por parte aí, né, do governo, linhas de financiamento, enfim, outros, para que a gente conseguisse, né, ou seja, fortalecer ainda mais essa visão. Ou como a Marli falou, a hora que acabar, né, exatamente, a hora que acabar certos recursos, né, então se você não implementou aí, ou seja, a questão aí, né, da desmontagem adequada dos seus produtos, não sei, você vai garimpar então lá, né, em algum aterro sanitário aí na África, enfim, então aí são questões para a gente pensar.
Legal. Eu vou, Marilis, agora com você de novo, a próxima pergunta. Eu tenho visto já, tem algumas perguntas que abordam a temática, vamos dizer assim, de exemplos, né? Acho que tem algumas pessoas na audiência que gostariam de ouvir exemplos bem-sucedidos, né? De empresas, de organizações vamos dizer, que investiram nesse conceito e tiveram resultados considerados resultados bons, promissores, etc. Uma pergunta que aparece, eu acho que se encaixa nessa pergunta é como promover iniciativas ligadas à economia circular que não sejam, em que os resultados não sejam meramente melhorar a imagem da empresa, resultados de marketing, que não sejam só isso, né? Que superem essa abordagem. Uma pergunta também que procura explorar o que vocês conhecem de exemplos na indústria automobilística. Eu acho que são perguntas que têm a ver com esse segundo ponto, essa terceira temática. Você quer começar, Marilis? A gente vê muitos exemplos, né? Com certeza a Mali e a Tânia vão poder falar com muito mais propriedade. Eu me sinto até mais tímida por falar, né? Porque exatamente aí de quem seriam, né, bons cases, né? Eu vejo alguns casos que vêm, né? Ou seja, de outros países, sem dúvida alguma aqueles relatados na Ellen MacArthur Foundation, né? Há alguns exemplos aí de, como eu já mencionei, de alguns países da Europa que já estão traçando seus planos e estratégias específicas aí para a economia circular. Vejo alguns casos também, né, de várias empresas, Braskem, né, até no relato da própria CNI, né, que tem pensado na questão aí, né, ou seja, de insumos circulares, a questão, né, acompanha até no IPT a questão de trabalhar aí a base, né, dos produtos da cana para a questão dos plásticos, a questão até de compartilhamento, né, então outras empresas, enfim, e empresas, o que eu às vezes tenho verificado são empresas, né, que têm investido na economia circular como negócio, né, até peço depois aí para a Marli e para a Tânia complementarem, né, eu vi a Circular Pack, né, que é uma metodologia que foi desenvolvida pela empresa Bumera, né, que transforma o lixo, né, em uma linha de produtos, né, através de tecnologia, design, e também incluindo aí a questão aí, né, da cooperativa de catadores, né, ou seja, dentro aí do âmbito aí da economia circular. Vejo também com bastante possibilidade, eu acho, para incentivar, embora seja uma política pública e com foco nos resíduos sólidos, né? Eu acho que a gente tem uma série de instrumentos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Embora, de novo, né, fortalecendo a questão que falar de economia circular não é simplesmente falar de reciclagem, embora ela também faça parte aí, né, das soluções possíveis, mas a gente também aproveitar as oportunidades que vêm, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Estado de São Paulo estava discutindo e fechou em dezembro, né, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, teve um comitê, né, gestor, né, um comitê entre várias áreas, né, ou seja, que promovendo as soluções das quais, né, a questão da economia circular aí permeou bastante essa discussão. Então, a gente tem também, né, ou seja, a questão de logística reversa, né, a questão aí dos acórdãos setoriais também, ou seja, e aí eu acho que também, mesmo sendo o lado mais, né, da conformidade, da política, eu acho que também serve aí como uma força motriz aí para incentivar as empresas aí a adotarem essa perspectiva nas suas agendas de negócio. Legal. Eu queria passar a palavra para a Tânia agora, talvez ela possa falar um pouco da experiência da empresa, né, em que ela trabalha e outras que ela queira citar. Joia. Meu universo está mais, né, nas empresas de bens de consumo, né, nesse tipo de produto, mas quando eu vou assistir, né, eu faço os cursos, palestras, tal, sempre os exemplos são da Coca-Cola, do PET retornável e do Algramo. Não sei se todo mundo conhece o do Algramo, que é, né, uma empresa, né, começou no Chile, que eles estão fazendo como se fossem umas máquinas de venda de grãos, que tem um pote que é retornável, e que então e eles estão colocando, né, em regiões mais periféricas, então você consegue comprar uma quantidade menor, então você não precisa fazer o desembolso de um saco inteiro, e ao mesmo tempo a embalagem vai e volta, você não perde a embalagem.
Então, sempre são esses exemplos e é difícil achar exemplos às vezes. Mas, né, o que eu vejo bastante no dia a dia, e acho que também está muito conectado com essa questão de gerar valor para a cadeia, tem que fazer sentido econômico, né? Isso acontece já muito mais quando a gente fala de resíduo pós-industrial, a economia circular, porque ele vira uma questão de economizar ou de até gerar um ganho, né, com a venda daquele recurso que vai virar matéria-prima para uma outra cadeia. Então, dentro, né, desse pós-industrial tem bastante exemplo, tanto, né, do ciclo, acho que natural, né, que é você pegar, né, um resíduo de uma produção de alimento que pode ser compostado e virar, né, adubo, pode, né, ajudar a regenerar solo, etc. E também de todas as aparas e quebras, né, de material que é vendido, inclusive, para os recicladores, né? Então, isso são cadeias já muito mais formalizadas e estruturadas, né? O resíduo chega limpo, chega separado na mão do reciclador. Então, tem muito mais exemplo disso no pós-industrial, né? O desafio grande está mais no pós-consumo. Mas acho que tem alguns exemplos legais acontecendo e alguns deles eu não sei muito escala ou não tenho muitos dados, mas, por exemplo, em um exemplo desse ciclo biológico, não sei se vocês viram o exemplo do Carrefour, que está pegando os restos de alimento da própria, ou de coisas vencendo na loja, ou da própria produção deles né, daquela parte de rotisserie, etc., e estão mandando para compostagem, então depois vendendo como terra vegetal adubada. Então ele está, o que era um resíduo que ia direto para o aterro, ele transformou num produto interessante. Acho que tem, né, alguns exemplos clássicos hoje de remanufatura de eletrônicos, né, que acho que vem acontecendo um pouco mais, né? Eu acho que tem alguns modelos de negócio interessantes. Eu vi uma palestra do responsável global de sustentabilidade da CIA, e ele estava falando que eles estão testando um modelo de biblioteca de roupas. Então, de aluguel, aí é um modelo de negócios novo. Continua sendo a roupa, mas ela dura muito mais, né? E ela vai, né, tem um ciclo diferente, e depois eles reciclam essas roupas. Então, aí que mais? Eu acho que um exemplo de logística reversa mesmo, né, do ciclo reverso, a gente tem um exemplo no Brasil de sucesso, que são as embalagens de pesticidas, que a logística reversa mesmo é feita, e aí com base, né, um pouco no que a Marilis falou do comando e controle, né, porque tem uma fiscalização muito pesada, mas para o comprador comprar novos produtos, ele precisa entregar a embalagem usada, né, então tem um controle rigoroso, e é um case de sucesso de logística reversa. E tem acho que um outro exemplo legal que é de tecido, porque tem alguns materiais que são muito mais difíceis, né? Então, de tecido, que é de uma startup também, que é a Retalhar, que faz a reciclagem, né, de uniformes. Então, eles desmancham aquilo e transformam em novo fio, né, para uma produção nova. Então, esses foram alguns que eu peguei e lembrei, mas sempre vai aparecer o da Algramo e da Cônica. Falta muito exemplo, Roberto. Legal. Bom, tem uma pergunta, só para complementar agora, que eu vou passar a palavra para a Marli, uma pergunta que procura ver se há alguma experiência interessante na indústria da construção civil. E só lembrar que a Beatriz Laurindo colocou no chat, para quem não viu, acho que ela faz parte da equipe que está editando, vai lançar um livro com vários cases de economia circular. Então, o pessoal da audiência aí, a Beatriz,
dando um material complementar aí. E, Marli, você quer complementar, por favor? Bom, vamos lá. A Tânia falou um monte de exemplo, roubou um monte. Já tinha uns na cartola que vieram em seminário, como a Retalhar, ela já falou. Mas a Retalhar é um exemplo que vale para a construção. A Retalhar, ela recolhe uniformes usados, retrabalha, tritura, etc., e trabalha desde estofamento para a indústria automobilística, mas também revestimentos na construção, usados na construção civil. Então, é um exemplo que também trabalha na construção civil. Eu gostaria de dar exemplos diferentes, porque a gente fala assim, exemplos de escalar em empresas e exemplos de empresas que estão ajudando a criar uma cultura de circularidade no setor, né? Então, por exemplo, no setor eletroeletrônico, e eu acho que é dos poucos setores que a gente tem um exemplo no Brasil, que é a principal OEM, que é a Flex, tem uma linha reversa chamada Syntronics, que atende vários players importantes do setor eletroeletrônico, é uma linha reversa, né? Então, que eles fazem nessa linha reversa, e no workshop, esse que a Tânia, um dos que a Tânia acho que também participou, a gente foi visitar a Syntronics, que era um workshop com professores ingleses, pesquisadores ingleses, e eles ficaram encantados, depois convidaram ele para ir para a Inglaterra também falar, porque é um exemplo para a Flex mundial, também pioneiro, entendeu? Então, assim, sem os grandes players também, porque boa parte dos modelos de negócio, vocês falaram muito de modelos que falam muito da circularidade, da logística, mas, por exemplo, os modelos de sharing, né, que são famosos, né, de compartilhamento, sempre vêm de fora da indústria, os players da indústria sempre acomodados na sua economia circular. Então, os modelos de circularidade não vieram da indústria automobilística, vieram de plataformas online, né, Uber e tantos outros, que começaram a criar compartilhamento. Depois, os players começaram a criar círculos, né, modelos de círculos, né, e eles têm a governança, né, quer dizer, esse é um exemplo que a gente fala, será que é sustentável, né? É economia circular, é sharing, é compartilhamento, é intensificação, mas os carros não foram pensados. É pensado para essa intensidade de uso? Quanto tempo dura um carro no momento de intensidade de uso do tipo... Bicicleta, então, vira lixo rapidinho, porque os players, as pessoas que estão compartilhando, não têm poder na cadeia de falar assim, eu quero um design, eu quero uma bicicleta que dure muito mais, porque eu vou ter um uso intenso, né? Então, os modelos de sharing, tipicamente, vêm de fora da cadeia. Então, quando você tem um modelo como a Syntronics, que é um player, é um OEM, né? Vocês sabem, né? Que são aqueles grandes produtores, né? A impressora que está na tua casa, o celular, a chance de ter sido produzido na Flex é grande. Então, quando ele atua e ele abraça, isso ajuda a escalar o modelo, né? E eles estiveram até num evento da Fundação com o CREA, né? Estava o Carlos, da Syntronics, e estava o Ronaldo, da REURB, que é uma outra também que trabalha no setor de eletroeletrônico, mas eles fecham o ciclo também com as questões sociais, né? Então, é muito legal, porque eles pegam o resíduo, trabalham com as comunidades de catadores, que é um modelo diferente da Flex, porque a Flex tem uma outra escala, então eles têm os catadores, têm as comunidades de catadores, e eles têm lá no final do tubo, eles têm a doação de eletroeletrônicos, computadores, para formação com parceria com a USP, formação e treinamento em TI. Então, esses são exemplos de modelos que tem vários elementos, né? Então, por exemplo, tem toda a parte de reciclagem na REURB, né? Então, toda a parte de retorno e reciclagem, e tem toda a parte de remanufatura. Agora, eles estão com uma loja em Mogi, que chama Reset, que vende remanufaturados. A Syntronics também tem uma de remanufaturados ali na Anhanguera, acho que é na mas é ali no caminho de Sorocaba, onde fica a Flex, né? Eles têm uma loja de remanufaturados, que são lojas conceito, né? Cada um tem uma, né?
mas mostram aí, desde o fim de tubo, né, os modelos mais de resíduo e reciclagem, mas também já avançando para a remanufatura, e no caso da Flex, eles estão trabalhando bastante também já pensando o design, né, usando bastante a questão da virtualização, então a gente tem já a integração na virtualização, para dizer que os pontos de coleta de resíduo, por exemplo, estão cheios, porque um problema da logística reversa é que é difícil você construir os roteiros, né? Deixa o pessoal de logística maluco os modelos, são bem mais difíceis do que os modelinhos de centro de distribuição, né? Então, quando você tem a tecnologia ajudando, os sensores ajudando, é muito, muito interessante. E queria falar do setor de alimento, né? A Tânia falou do Carrefour, e tem, por exemplo, no Brasil tem o banco, né, de alimentos que está recolhendo os alimentos para evitar, em países nórdicos tem um projeto que engaja pessoal de varejo, pessoal de restaurante, que é a perda zero de alimento, né? No Brasil a perda de alimento é absurda num país que ainda tem pobreza, no nível que a gente perder alimento é um pecado, então o setor, a economia circular no setor de alimentos é muito importante, então modelos como esse do banco de alimentos é importante, né, porque começa a trabalhar esse retorno, e tem também o banco de resíduos da Fiesp, que também é um player importante, que ajuda também a motivar o uso dos resíduos. Então, esses são alguns exemplos que eu lembro agora no Brasil, mas só nos nossos seminários tinha mais gente. Tem bastante gente, desde modelinho de negócio pequenininho, com startup, até grandes players que são importantes para que isso escale também, que eles abracem. Muito bom, Marli. Eu vou, então, fazer a próxima pergunta também para você agora, seguindo essa linha. É uma pergunta mais que envolve não exemplos específicos, mas um pouco de uma comparação do Brasil com outros países. Como é que a gente pode se localizar perante o mundo? E aí tem algumas perguntas que apareceram, tem várias perguntas que já foram feitas, mas algumas que têm a ver com esse tema. É a seguinte, primeiro, uma pergunta, o que impede o Brasil de ser um líder, de ser um país líder, né, em economia circular? Uma pergunta que pega um outro aspecto dessa mesma questão, falando do Brasil, até que ponto a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, de uma incerteza muito grande em vários aspectos, política, pandemia, economia, isso interfere na busca pelas organizações ou pelas iniciativas mais gerais ligadas à economia circular. Mais uma pergunta que tem a ver, vamos dizer assim, com aspectos mais gerais, acho que especificamente em relação ao Brasil, mas não só, né? Se as barreiras culturais seriam o principal desafio e a necessidade de uma liderança, né, o aspecto da liderança que vai, até que ponto a liderança, né, nesse processo é um aspecto crítico. Acho que é isso. São vários temas ligados a uma avaliação do Brasil em relação a outros países e o contexto que o mundo inteiro vive, mas que o Brasil tem características particulares também. Bom, acho que a gente precisaria, para responder bem, dividir um pouco, né? Se for pensar nas questões da política e do incentivo, aqui nós estamos muito atrás, né? Então, sem essas ações, né? Tem uma agenda, né? A União Europeia tem uma agenda para acelerar, já estão falando em escalar, né? Então, com muito investimento para pesquisa, muito investimento para a indústria, muito investimento setorial para agendas setoriais. Então, tudo que a gente tem agenda setorial de plástico, tem agenda setorial do setor de alimentos, tem agenda setorial do setor têxtil. Então, essas agendas, todas têm muito recurso, né? Público e privado, para que isso seja promovido. Então, a gente pode esperar que, num horizonte de tempo não muito grande, a gente vai ficar bem para trás. Né? É claro que a gente tem uma série de potencialidades aqui no Brasil, já tem gente, por exemplo, alguns casos que a gente mencionou, que estão super na frente, são exemplos para
para outros países, né, como a Sintrone, que eu esqueci de Santa Luzia também, que pega isopor, que é um resíduo difícil de processar, eles processam, fazem revestimentos para construção civil, né, que pediram da construção civil, lembrei de Santa Luzia, que é ótimo, é um exemplo com isopor, gente, isopor é um resíduo difícil, né? Então, a gente tem muita gente trabalhando, a gente tem um dado triste, né? Por exemplo, o Brasil é triste e alegre, o país é um dos países que mais recicla alumínio, mas é porque a gente tem muita gente pobre que vive de coletar latinha, né? Eu lembro que a gente fez uma análise do mesmo player no Brasil e na Inglaterra, fez uma análise comparativa, e o problema lá era conseguir a latinha, conseguir o retorno da latinha, né? Então, tudo bem, muita gente fala é um processo de inclusão social, mas é um processo de inclusão social que tem que promover, tanto é que a nossa proposta de projeto é um modelo de economia circular socialmente inclusivo, porque ele não pode chegar com o resíduo e ganhar só o valor do resíduo, porque senão não é socialmente inclusivo, né? A gente não quer uma sociedade, a gente não quer que os modelos se apropriem do uso desse trabalho dessa forma. A gente quer promover um upgrade para que ele consiga agregar valor nesse modelo de uma maneira mais efetiva, né? Então, a gente tem muitos exemplos, as comunidades de catadores são muito organizadas e elas precisam ter um apoio, né, para que elas possam fazer mais parte do modelo de negócio, além de entregar só o resíduo. Né? Porque elas precisam o modelo tem que compartilhar valor, gente, porque senão ele não é sustentável. Ele é circular? Está voltando, mas não é sustentável. Né? Se ele não permite essa inclusão de fato, ele não é sustentável. Então, essa ideia, nós temos muito potencial, a gente tem muita associação, muitos grupos organizados de catadores, e a gente precisa ensiná-los a agregar valor a esse resíduo. Entendeu? A gente precisa, e a gente tem um potencial e a gente tem muita gente precisando. Resíduo é riqueza, né, gente? A gente tem, ainda mais num país pobre como o nosso, a gente não pode desperdiçar, né? Se você fala, por exemplo, com o pessoal, eu vi um vídeo com holandeses, como eles têm essa questão do desperdício muito forte, né? A gente é um país que a natureza é abundante e a gente tem essa característica de não ser acostumado com essa restrição, né? Então, a questão cultural da gente olhar o resíduo de um jeito e que outras culturas que já passaram por guerra, por dificuldades, às vezes não têm. E eu acho que depois dessa pandemia, mais guerra do que a gente está passando é impossível, né? Então, eu acho que se a gente não valorizar o resíduo e começar a pensar seriamente nesses modelos de negócio agora, eu acho que a gente vai perder uma oportunidade. Mas o ambiente político institucional não é fácil para promover a economia circular no Brasil. Então, assim, o microfone, Tânia, eu queria passar a palavra para você. Eu não tenho como concordar mais. Mas eu acho que também tem uma questão, né? Quando a gente olha para outros países, eu sei que tem bastante gente que critica, né? Comparar o Brasil, né, com outros países, mas se eles começaram nessa jornada há mais de 20 anos e já viram o que deu certo e o que não deu, tanto na discussão de waste to energy, como na reciclagem, tem bastante coisa que deu certo e outras não. E como eles estão caminhando, né, para a discussão da economia circular, então, assim, quanto desses 20 anos a gente poderia encurtar se a gente tiver um plano sério, né? Se a gente tiver uma agenda mesmo, porque é isso, a gente é um país sem visão, sem plano, né, para nada, e, né, então a gente não vê um horizonte, né, tão né, de quando é que a gente vai criar uma agenda forte aí para a economia circular e tudo, mas eu acho que a gente olhar para fora é isso, o que dá para encurtar aqui? Eu posso fazer 20 anos em 10? Posso fazer 20 anos em 5? Na teoria, sim. Né, a potencial, a capacidade, né, o conhecimento, sim, né, dá para fazer. Então, eu acho que um dos exemplos dessa questão de olhar, né, para, né, o que vai fazer, então, a Marli comentou do alumínio, né, acho que eu gostaria de trazer um exemplo do oposto do alumínio, que é o vidro.
Então, alumínio vale muito, né? Então, todo mundo que toca no alumínio, né, depende sim, né, dessa diferença gigante, né, econômica e tudo, né? Mas o alumínio e o vidro estão em opostos, mais ou menos, quando a gente fala de reciclagem, né? Uma tonelada de alumínio vale de 4 a 5 mil reais, uma tonelada de vidro vale R$ 180. Então, assim, quem vai trabalhar com vidro, quem vai pegar o vidro, quem vai separar o vidro e mandar para reciclagem? E é o mesmo material infinitamente reciclável, ótimo, né? E que também é finito. As empresas de vidro em São Paulo já compram a areia, né, do Espírito Santo, não tem mais em São Paulo. Então, a extração já vem mostrando problemas. As indústrias hoje que compram muito vidro, suco, vinho, cerveja, se viram sem vidro, né? Agora recente, né? Com pandemia e tudo. Então, por exemplo, acho que tem essa coisa da colaboração, e que não deixa de ser olhar para o negócio de um jeito diferente e compartilhar, como a Marli falou. Um dos trabalhos que a gente fez muito foi olhar para a cadeia do vidro e ver como ela pode funcionar fora do eixo sul e sudeste, que é onde estão concentradas as vidrarias, né? O vidro não viaja muito porque ele vale muito pouco. Então, como que juntando, né, esse pagamento a mais, além do valor do material, porque o valor do material não permite que ele viaje, não paga o frete, né? Então, a gente fez uma coordenação aí de cooperativas, operadores, hubs, empresas, logística, intermediários da cadeia do vidro, vidrarias, tal, para poder montar hubs, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, na Bahia. Então, ter algum maior que vira o centralizador de vidro de vários outros menores, para poder juntar uma quantidade de vidro suficiente para poder viajar uma longa distância. Então, a gente montou, por exemplo, uma operação de hub, está montando uma operação de hub do Amazonas, que o jeito do vidro vir é por cabotagem, é mais barato do que de outro jeito, do que ir para o Nordeste via terrestre. E aí, como entram as empresas nisso, né? Aí no modelo, como é que você faz esse pagamento, essa conta fechar? No modelo de certificado de embalagens, né, que é o modelo do reciclo, né, que é uma compensação ambiental, dependendo das embalagens, do tipo de embalagem, da quantidade que a empresa, né, coloca no mercado, ela investe na cadeia para reciclar essa mesma quantidade de material. Então, a empresa pagando esse certificado de reciclagem, o certificado de reciclagem é a renda adicional que banca essa logística do Amazonas para o Sudeste, por exemplo. Só que é isso, é juntar todas as pontas e o negócio dá para ser feito. E dá para ir cada um ter a sua remuneração, mesmo num material tão desafiador como o vidro, que é, ao mesmo tempo que é ótimo, é péssimo porque a matéria-prima é muito barata, né? Então, dá para fazer bastante coisa, né? E se o governo ajuda, isso pode virar, né, bem mais rápido. Legal, Tânia. Eu queria... Marilis, quais são as suas impressões aí esses vários temas que foram juntados nessa pergunta? Bastante interessante, né? A Marli e a Tânia já mencionaram, até a Tânia que falou a questão que a gente já tem algumas cadeias de logística reversa aí que já agregam valor faz tempo, embora com um lado bastante forte de comando e controle, a questão das embalagens, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos também, né? A gente já tinha anteriormente a questão de pneus, pilhas e baterias, lâmpadas. Eu acho que a gente concordo plenamente, né? A gente não tem um ambiente que, né, ou seja, institucional, ou seja, em termos de governo aí que nos impulsione, né, a abraçar, mas acho que a gente tem algumas oportunidades, né? E acho que a gente deveria aproveitar bem essas oportunidades. Até vou pegar o exemplo da construção civil, né, que perguntaram, né? Então a gente, por exemplo, pegando até o próprio estádio do Palmeiras, né? Ou seja, que ele foi totalmente quando ele foi reconfigurado, né,
a parte de cimentícios e de solo, ela foi quase 70%, 80% utilizado na própria obra, né? E o restante, menos de 20%, por volta de 20%, em obras da própria construtora nas proximidades, né? Então, também com uma força motriz aí de atender, né? Ou seja, para receber a certificação, o selo de certificação aí com relação à construção, né? Então, acho que é uma oportunidade. Vejo outras oportunidades que a gente já teve também, ou seja, a questão, né, de Fiesp e CETESB apoiando a questão da produção mais limpa, né? Ou seja, dando prêmio, incentivando a divulgação de casos, né? Ou seja, de empresas que utilizam práticas, né? Ou seja, em que a questão, né, da sustentabilidade, a questão ambiental, né, elas são para serem compartilhadas, ou seja, conseguem chegar, ou seja, numa conta que fecha, eventualmente até equilibrando aí com os processos convencionais. A questão também de ecoparques industriais, então, da gente pensar no modelo de ecologia industrial, copiando da natureza, ou seja, né, tentando fechar os ciclos aí, né, de energia e de fluxos com empresas aí que estão próximas, né? A Tânia até colocou essa questão do gargalo aí da distância. Então, a gente tem uma série de oportunidades, né, que estão aí presentes e podem, né, ou seja, ampliar, a gente pensar, né, ou seja, em ampliar a questão aí da economia circular, né? Então, acho que, obviamente, se a gente tivesse um amparo maior, né, do governo, né, ou seja, dos tomadores de decisão, obviamente a questão aí deslancharia com mais envergadura. Mas a gente tem vários exemplos aí, ou seja, mesmo num regime de uma política ambiental, notadamente de comando e controle, em que a gente ousa pouco, né, em termos aí ambientais, a gente muito mais nos instrumentos de conformidade ou nos instrumentos para obter uma licença para operar, a gente ainda consegue achar espaço, por isso que é bastante importante a questão da gente difundir, né, e de pensar, né, como a gente no exercício profissional pode contribuir para fortalecer a economia circular. Então, Maris, acho que você sem querer me abriu o link para eu fazer mais uma pergunta. Eu queria fazer para você e depois passar para as nossas outras palestrantes ou participantes, que é justamente essa, quer dizer, para quem não atua hoje em dia diretamente com processos de reciclagem ou de sustentabilidade, não está envolvido, quer dizer, já não é uma pessoa que conhece esse assunto, já fez, sei lá, uma formação nessa área. O que é importante saber? Quer dizer, para um profissional, quer dizer, de uma certa forma, essas questões envolvem todos, mas para aqueles que não estão diretamente ligados a essa temática nas suas profissões, nos seus locais de trabalho, o que você acha importante que essa pessoa saiba? Que fontes de informação ela tem que buscar e onde ela encontra isso? Bom, acho que esse é um ponto aí, né, bastante interessante, né, Roberta, essa questão da formação, né, começa até por mim. Na verdade, eu sou geóloga de formação, fui trabalhar com engenharia, né, na engenharia de civil, na engenharia de Minas, né, ou seja, entendendo dos processos da natureza e tentando, né, extrapolar aí para os processos produtivos, né, trabalhei muito com engenharia como geóloga de engenharia e na parte de engenharia civil. E eu acho que a questão, assim, né, de um conhecimento básico, né, que deve ser internalizado aí para o profissional que quer atuar nessa área, né, é exatamente aí a questão da engenharia e meio ambiente, né, eu acho que são conceitos aí, porque, na verdade, se a gente conseguisse, né, voltando até o início lá, se a gente conseguisse, se o planeta conseguisse dar conta, né, das nossas exigências, como a Mali mesmo falou, na verdade, os processos lineares, né, são vantajosos, né, são bem dominados, né, entregam bem os produtos, mas infelizmente o planeta dá sinais aí de esgotamento, e por isso que a gente tem, né, colocado na agenda a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, a economia circular, e isso tem entrado na agenda, né, de várias profissões, e obviamente a engenharia é um carro-chefe, porque é a engenharia que transforma, né, transforma o mundo para atender a sociedade, né, então acho que passa pela questão dos conhecimentos aí
de engenharia e meio ambiente, né? Acho que pensar, né? Vocês colocaram também aí a questão de gestão sustentável de cadeia de suprimentos, né? Então, não basta a gente pensar na operação, né? Mas se essa operação também não agregar valor de sustentabilidade, né? Então, cada vez mais a gente tem que estar integrando isso, né? Quando a gente fala de logística reversa, a gente está preocupado, ou seja, para onde vão esses resíduos, né? Ou seja, a gente sabe do passivo ambiental que a gente acaba deixando aí para a sociedade. Cada vez que a gente fala de uma área contaminada, é alguém lá atrás, né? Que, ou seja, que trabalhou num sistema aberto, né, e descartou inadvertidamente, ou até com os cuidados, mas a gente tem um risco nas obras de engenharia, e isso vai ficando um legado negativo aí para gerações futuras. Então, é sempre importante a questão, né, da economia circular, porque ela fecha, né, a gente implementando, a gente, além, né, da questão do hoje, a gente está deixando aí uma contribuição positiva aí para gerações futuras, né? Então, vários conceitos aí importantes, né, da questão de ecologia industrial, né, copiar, seja os processos aí que o ambiente faz, como a gente, então, internaliza isso nos processos produtivos, né, a questão do conceito de economia, né, que acho que até a Tânia falou, né, a questão da economia ecológica, né, onde a gente fala muito aí no valor dos ecossistemas, né, a gente fala dos serviços ecossistêmicos, né? Ou seja, a gente depende, né? Mesmo aquele que trabalha lá no final, né? Na manufatura, na distribuição, na verdade, ele tem que entender que ele depende, sim, da gente, né? Porque a gente vê o mundo inteiro discutindo a questão da preservação da Amazônia, porque é bonito, porque a gente gosta de abraçar árvore, a gente pode até achar importante como valor pessoal, mas a gente depende por quê? Porque a gente depende dos recursos, a gente depende do equilíbrio do clima, e isso depende da integridade daquele grande bioma, né? Então, são conceitos que necessariamente vão passar, né, a ser necessários, né? E eles nem sempre, né, são da formação básica daquele profissional, mas, né, principalmente o profissional de engenharia, ele consegue muito bem se apropriar desses conceitos e integrá-los aí na questão da produção, né? Eu acho que um aspecto importante também, né, sempre que a gente fala de sustentabilidade, a gente também tem que falar de inovação, né? Então, a gente, né, tem vindo muito junto a questão de inovação. Então, como a gente pode, né, superar os gargalos, né? Sempre brinco com os alunos, você pode ter a melhor ideia, né? Se essa ideia ela simplesmente não fechar conta e ela não conseguir ser replicada, então vai lá, pensa mais, estuda mais, para que a gente consiga, né, dar um aspecto aí de prateleira e conseguir a gente, né, seja avançar. Então, acho que são vários conhecimentos, né, que vêm, né, da área aí de meio ambiente, né, meio ambiente e engenharia, que precisam aí ser internalizados. E, obviamente, eu estou falando mais da área que eu tenho propriedade, mas, né, tem a questão também, né, de governança, a gente passou por políticas públicas, a gente passou na questão de marketing, de administração. Então, eu acho que são uma série de conceitos, né, em que a gente também trabalha aqui, né, de modo bastante transversal. A gente tem, né, nós, as três palestrantes temos formações, né, diferentes, né, e tentamos aí contribuir aí para o mesmo objeto de pesquisa. Então, eu acho que é por aí que a gente poderia, né, começar, Roberto. Legal, legal, Marilis. Eu passo a palavra para a Marli para ver o que ela gostaria de acrescentar nessa pergunta. Marli está sem o microfone. Marli, eu não está sem a sua. Pronto. Tinha esquecido de ligar mesmo. Obrigada, Roberto. Então, pensando aí, primeiro na primeira parte aí da sua questão, o que as pessoas que não, profissionais que aparentemente não estão ligados com essa temática, né, podem usar isso no seu dia a dia. Primeiro, nos profissionais que a gente forma, né, os engenheiros. O engenheiro é responsável por boa parte do mundo não sustentável que a gente tem. É isso que precisa falar, porque a gente, boa parte dos grandes projetos, das soluções e obras que afetam as nossas vidas no dia a dia, tem engenheiro inclusive na concepção, né? Engenharar é fazer, né? Então, eu acho que a gente tem uma obrigação muito grande na transformação para um mundo mais sustentável, né? O engenheiro ele tem que pensar, esse projeto que eu estou fazendo,
como é que vai ser o fim de vida dele, como é que ele se relaciona com o entorno, o que eu estou usando, como é que é a iluminação desse lugar, o que eu vou fazer com o resíduo. Por exemplo, construção civil, que tanta gente perguntou aí poxa, construção civil constrói demole, constrói retrofit, outras tendências, né? A questão de você repensar a sua atividade diária, né? Então, quando eu tive um aluno de gestão de projeto que estava preocupado, né, na questão orçamentária de projetos retrofit na construção civil, você já pensou em colocar os conceitos de economia circular? Porque esse projeto tem um papel muito... Não associa. Então, eu acho que se as pessoas olharem no seu dia a dia, a economia circular está do lado, porque tudo que a gente faz gera resíduo, tudo que a gente faz pode ser pensado de um jeito mais sustentável. Então, no dia a dia da gente, se a gente pensar nos princípios lá, que a gente comentou desde o começo, né? Pô, eu vou começar a fazer uma coisa, preciso projetar ela para não gerar resíduo, gerar o mínimo de resíduo e não poluir. É o mínimo que eu posso fazer, né? Se eu for bom demais, eu posso reduzir o impacto. Aí estrelinha, né? Mas pelo menos não gerar resíduo e não poluir, né? Então, se eu vou projetar, eu tenho que ter isso na minha pauta. Não estou aí, mas eu estou desenvolvendo um produto, eu tenho que ter essa preocupação, né? Toda preocupação com uso intenso e aumentar o ciclo, estender o ciclo de vida, né? Então, tudo que eu estiver produzindo, será que eu posso já pensar numa agenda de maior durabilidade, né? Trabalhar tudo que eu faço, eu posso olhar, né, na questão da durabilidade, na questão da reparabilidade, né? E na questão de que a hora que aquilo deixar de ser útil, o que eu posso fazer? É fácil desmontar? É fácil etiquetar? Né? Porque um problema grande que a gente tem resíduo, a gente não sabe o que tem nos itens, faz ideia do que tem no item. Né? Aquele item é uma mistura de coisas que a gente não sabe o que é. Então, hoje a gente, na engenharia de produção e na engenharia geral, a indústria 4.0, transformação digital tem um papel fundamental, né? E eu acho que vai contribuir muito para essa transformação mais sustentável, porque a gente tem, de fato, uma virtualização, e quando a gente virtualiza, a gente não tem recurso natural sendo extraído, né? Informação tem energia lá na ponta, a energia vira um problemão, né? Mas essa nossa preocupação de olhar tudo pensando nesses princípios que são simples e na relação sistêmica que eles têm, eu acho que isso qualquer profissional pode fazer, não precisa chamar de economia circular, mas pode colocar na tua agenda diária para olhar o seu dia a dia, né? Agora, se a gente não tiver uma mudança maior no âmbito das cadeias, dos ecossistemas, das redes de valor, né? Então, foi falado aí a questão dos ecoparques, né? Quando a gente foi lá, por exemplo, para Belém, para visitar lá o ecoparque da Natura, poxa, o potencial daquele ecoparque, mas ainda tem só 2 empresas, né? Ele poderia ter... A gente tem ainda essa questão da necessidade de ações institucionais para que isso, de fato, escale, né? Hoje é muito difícil, os ecossistemas circulares é difícil a articulação, né? A Marilis falou muito da governança, né? A governança está nas cadeias lineares, aí nesse tipo de ecossistema eu preciso ter outro tipo de governança colaborativa, e elas são muito difíceis de construir, porque elas são pautadas em outros mecanismos que não de controle, tem a questão da confiança, tem a questão do valor compartilhado, então são ecossistemas muito mais difíceis de serem criados e de serem mantidos de uma forma ganha-ganha, né? Então, tem muito o que fazer, mas no dia a dia da gente, a gente pode, inclusive em casa, a gente pode trabalhar os princípios da economia circular. Eu acho que todo profissional e a gente, no dia a dia da gente, pode adotar esses princípios que a gente vai fazer muito bem. Marli, muito bom, obrigado. Tânia, você? Eu acho que tem pouca coisa para acrescentar, mas eu acho que, assim, né, mesmo se a gente fala, né, de alguém que não vai focar, né, ou não vai estudar profundamente isso, né, mas pelo menos para ter a consciência e tal,
Eu acho que o que a Marli falou é um bom conselho, né? Você olhar, né? Eu vou pegar mais, por exemplo, o desenvolvimento de produto mesmo, né? Quem está lançando produtos, quem está olhando para as embalagens, quem está olhando para os ingredientes e tal. Se todo mundo que está trabalhando ali num projeto de inovação, de lançamento de produto, de repensar produto, começasse a olhar para aquele negócio de um jeito muito simples e fazer pergunta. Desmonta, igual a Mari falou, é fácil desmontar? Então, qual a chance de numa cooperativa ou em algum lugar alguém desmontar? Muitos produtos é zero, né? Mistura material, mesmo que você não vai fazer uma análise de ciclo de vida necessariamente, mas assim, de onde vem isso? Esse metal é extraído como? Da onde? Esse plástico veio da onde? Esse ingrediente viajou de qual distância? É uma cadeia, vou chamar ali, polêmica? Qual é o risco de eu estar comprando cacau do lugar errado? Qual é o risco de eu estar comprando, de eu estar sendo conivente com crueldade global? Então, eu acho que são pergunta, a gente vai parar assim, no detalhe do detalhe, porque hoje já existem alternativas. Tipos de tinta para... Então, coisa tão simples quanto o tipo de tinta do rótulo pode ter uma diferença de impacto absurdo, né? Então, se a gente for fazendo as perguntas de tudo que está lá naquele produto, talvez a gente repense como vai ser a decisão. E acho que para os marqueteiros também tem algumas coisas, e aí coisas que eu ouvi minha vida inteira, que é mudar também o pensamento, entender o que é bom, o que é isso. Eu já vi muita coisa assim de daria para diminuir o tamanho da embalagem? Daria. Ai, mas eu vou perder impacto de gôndola. E aí eu posso perder market share para o meu concorrente. As decisões são tomadas muito em evitar risco e nessa teoria ali do crescimento infinito, né? Então, acho que uma das coisas também que aí vem muito do que eu vejo no dia a dia, que não é tão difícil de pesquisar, mas é a diferença entre um material ser desenhado para ser reciclável versus ele ser reciclado na prática. Porque se a gente for pegar essa pontinha da economia circular, que é a reinserção do material, aí a gente já tem uma disparidade absurda, né? E tem empresas que não têm o menor problema em colocar um símbolo de reciclável na embalagem, porque na teoria aquela embalagem pode ser reciclada, mas na prática todo mundo que está atuando no mercado sabe que não vai ser. Então, acho que isso também já seria um bom começo. Muito bom. Nós estamos a 4 minutos do nosso horário limite. Eu acho que nós tivemos quase 1h30 aí de uma conversa muito legal. Eu queria dizer que, respondendo um pouco a esta minha última pergunta, que a Fundação Vanzolini ela está muito atenta a esse tema. Eu posso dizer que em breve nós vamos ter alguns produtos na área de educação especificamente ligados à economia circular, e a Marilis é uma das nossas professoras que está desenvolvendo cursos nessa área, em breve estará disponível. No campo mais acadêmico, a Marli, como vocês puderam ver, ela tem um trabalho vasto e orienta muitos alunos. Vocês fazendo uma pesquisa ou buscando alguma informação mais específica vão encontrar trabalhos acadêmicos, mestrado, doutorado, uma série de relatórios e material já gerado nesse campo. E a Tânia é uma pessoa da prática, eu acho que também nos trouxe aí uma série de exemplos, informações, cases muito, muito interessantes. A discussão poderia ir muito além, tem perguntas aí que a gente recebeu que hoje não puderam ser respondidas. De todo modo, eu queria dizer que foi muito, muito legal, tenho certeza que para todos. Eu queria agradecer a audiência, especialmente as 3 palestrantes que nos honraram com a sua presença nesse mês que a gente comemora o Dia das Mulheres. É vamos dizer, um plus aí que a gente teve e que vale a pena ressaltar nesse nosso evento.
Só reforçando o recado que o Lucas deixou aí para vocês no chat, quem precisar de certificado é só escrever para ele, o e-mail já está aí, já está há algum tempo aí no chat. A gente pede para que vocês também preencham uma pesquisa de satisfação e feedbacks desse webinar, que tem também um link para isso. E, enfim, desejar uma boa noite, um bom final de dia para vocês e muito obrigado a todos. E até o nosso próximo evento, onde vocês todos vão ter um outro tema de relevância com pessoas do mesmo nível que as nossas 3 convidadas apresentaram hoje e certamente nos brindaram com uma excelente apresentação e discussão. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer. Boa noite a todos. Obrigada, professoras. Tchau, Obrigado. foi muito bom. Tchau. Até mais. Até mais. Um abraço. Tomara que a gente se encontre na USP sem demorar muito, né? Pois é, Não é?